Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat Lekadshô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Shemot, que nessa noite de Shabbat, cada um abençoe seus filhos, que com aquela bênção, de Gênesis 48:20, que é um mandamento, que diz que nós devemos dizer para os nossos filhos, abençoá-los com a seguinte bênção: que Deus faça de ti como Efraim e como a Manassés. Amém? Então, queridos, nós vamos agora também, queridos, examinar o texto da Parashá Shemot, que está em Êxodo, capítulo 1, e vamos aqui, irmãos, examinar a partir do versículo 8º. Amém? Que diz assim: E levantou-se um novo rei sobre o Egito, um outro faraó, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem contra os nossos inimigos, e pelejem contra nós e subam da terra. Queridos amados, aqui nós vemos que o povo de Israel, ele passou a ser escravizado, e diz o Talmud, meus irmãos, que o faraó, ele consultou seus 3 sumos sacerdotes, amém? Quem eram os 3 sumos sacerdotes de Faraó? E a gente vai explicar isso aqui para os irmãos, que é muito interessante. Era Balaão, amém? Jó, do livro de Jó, e Jetro, que foi sogro de Moisés. É interessante, meus irmãos, porque Balaão e Jetro eram medianitas, Mas Jó, por que Jó estaria no Egito aqui sendo sumo sacerdote, um dos sumos sacerdotes de Faraó? E é interessante que, como prova que a gente pode verificar hoje, é que o nome Jó, ele não coincidentemente, ele aparece na correspondência armana, que é um documento datado de 1400 anos antes de Mashiach, antes de Cristo, e essa dinastia armana, ela desempenha um papel inesperado nas últimas partes deste livro, dessa correspondência. E nessa correspondência, um príncipe de Pela foi listado, observando que a terra de Uz, que era a terra de Jó, amém, estava localizada em algum lugar entre Damasco e Edom, mas a leste da Palestina e da Síria. Tanto a localização quanto a data colocam assustadoramente esse documento de 1400 a.C., este Jó no tempo certo e no lugar certo de ter sido membro de uma ordem sagrada de sacerdotes no Egito, junto com Balaão e Jetro. Amém? Então também outro documento, amém, que comprova, além do Talmud, que ali o faraó, ele tinha 3 sumos sacerdotes que eram seus conselheiros, era Balaão, Jó e Jetro. E o faraó, antes de escravizar o povo de Israel, ele consultou esses 3 conselheiros. Isso está no Talmud, Ele consultou Balaão, o que eu devo fazer? E Balaão, ou Bilam, no hebraico, Bilam, ele disse: não, deve escravizar o povo de Israel, deve aprofundar a escravização, ser bem rude. Quando o faraó pergunta para Jó, Jó fica em silêncio. Quando o faraó pergunta para Jetro, que depois foi sogro de Moisés, Jetro diz: não faça isso. Se levantou contra Faraó e depois até fugiu, das mãos de não ser perseguido por Faraó, e voltou para Midian. E ali, meus amados, nós vamos ver o destino desses 3, nas próprias escrituras, na própria Torá. Nós vamos ver o quê? Que Balaão, ele recebeu um decreto de morte do Eterno e vai morrer, ali no livro de Números, vamos ver o povo de Israel matando Balaão. Amém? Então, por quê? Balaão se levantou contra
o povo de Israel ali quando foi aconselhar o faraó do Egito, né? Jó, meus irmãos, nós sabemos que no livro dele ele sofreu muito, ele ficou em silêncio. E o Eterno permitiu que Jó sofresse muitas perdas e muitas perdas da família, os filhos, né? Gado, pertences, bens e até a saúde, mas não morreu. Amém? E Jetro foi abençoado porque foi o único que defendeu o povo de Israel e depois o Eterno abençoou, que Jetro foi até o sogro de Moisés, né? Até Moisés se casou com a filha dele, amém? Zípora, e depois ele se juntou ao povo de Israel, amém? Então, meus queridos, e principalmente pela ligação da esposa de Moisés, que não era da linhagem de Israel, era midianita, amém? Mas foi também uma recompensa que o Eterno deu para Jetro, amém? De ter a sua filha, mesmo sendo midianita, esposa de Moshe Rabbeinu, ou seja, do maior rabino Moisés, amém? Então aqui, meus amados, nós vemos que alguém podia até perguntar, mas veja bem, o Balaão, ele recebeu um decreto de morte, mas a morte dele foi num minuto. E Jó ficou um bom tempo sofrendo aquelas perdas dos filhos, perda do gado, perda da saúde e toda aquela situação por ter ficado em silêncio, né, queridos? E depois Deus restituiu tudo em dobro, porque Jó foi fiel. E uma coisa interessante, meus amados, que nós vamos ver aqui, é que Balaão, Jó e Jetro eram sumos sacerdotes desse faraó no Egito. E vimos os destinos de cada um. Mas o Eterno, ele puniu Balaão com a morte. Mas Jó, mesmo tendo sofrido muito, ele não puniu com a morte. E aí nós vamos ver por que o Eterno teve misericórdia de Jó, e muitos não entendem dessa maneira, muitas pessoas entendem assim, era melhor que o Balaão, né, recebeu uma punição até melhor, porque morreu logo, e o Jó ficou sofrendo, vendo a família morrer, enfim. O Eterno ali, ele colocou esses sofrimentos na vida de Jó. Jó passou por esses sofrimentos, passou por essas dificuldades, e os sofrimentos e as dificuldades que o Eterno coloca na vida de alguém, inclusive na vida do povo de Israel, tem uma finalidade. Porque o Eterno, ele vê o quadro completo, ele não vê só um pedaço do quadro. A nossa vida, né, como diz ali na oração de Moshe, no livro de Salmos, na oração de Moisés, que dura entre 70 e 80, podendo chegar no máximo a 120, como está em Gênesis capítulo 6. Amém? E aqui, meus irmãos, nós vamos ver que tudo, a vida é passageiro. Amém? Mas cada mandamento que nós obedecemos do Eterno é eterno. Esse mandamento obedecido, ele fica para a eternidade, fica no depósito do Eterno. Amém? Por isso que é importante obedecermos os seus mandamentos e não nos afastarmos do Eterno em hipótese alguma. E aqui, queridos, nós vamos ver um detalhe muito interessante. Então, o sofrimento na vida de Jó e do povo de Israel, inclusive nas Escrituras, nós vamos ver que o sofrimento, ele tem duas finalidades principais, né? Primeiro, o sofrimento, ele vai... porque o pecado, ele mancha a alma, né? Nós estamos em período de Shovavim, pecado mancha a alma. E muitas vezes o sofrimento, ele vai limpar aquela alma. A pessoa vai ter uma limpeza, vai se conscientizar mais dos seus erros e vai se corrigir, vai se arrepender e vai buscar fazer a vontade do Eterno, vai fazer techuvá, vai fazer tikkun e vai ficar com a alma reparada. Amém? Aqui, queridos, nós vamos ver também que a outra finalidade do sofrimento é dar um despertar na vida da pessoa. Amém? Porque a pessoa fica desperto. A gente vai ver ali, meus amados, que, por exemplo, uma pessoa que esteja dirigindo, esteja a ponto de dormir no volante, esteja quase dormindo, de repente o carro dá um choque naquela pessoa. O choque pode até ter causado um mal-estar para aquela pessoa, mas despertou. E aquela pessoa pôde
conduzir o seu veículo adequadamente, melhor do que ela tivesse continuado dormindo e batesse num outro carro, podendo ter consequências graves. Então, o sofrimento ele tem esse aspecto e também conta como cumprimentos de um mitzvot perante Adonai. Amém? Porque ajuda a pessoa a cumprir os mandamentos, cumprir a vontade do Eterno e ajuda as pessoas a verem que essa vida é passageira e que existe algo muito melhor. E é exatamente isso que nós vamos contar aqui uma história para os irmãos, que existia um rei muito rico, né? O seu reinado era muito próspero, e esse rei, ele tinha um amigo, esse amigo era muito pobre, mas muito pobre mesmo. E esse rei decidiu alugar, né, para esse amigo, né, tipo alugar dizendo assim, ó, aqui tem uma casa que pertence ao reinado, uma casinha pequena. Aqui o valor dessa casa, o aluguel é tanto, mas para você eu vou fazer um preço bem baratinho, só para você ficar em paz, sem se preocupar. E aquele amigo foi pagando tranquilo, aquele aluguel bem menor do que a casa valia, e foi tocando sua vida, até que aquele rei teve que viajar e entrou um seu ministro no lugar do rei. Só que esse ministro, depois avisaram a ele que aquele amigo do rei pagava pouquinho, não pagava o preço completo do aluguel daquela casa que pertencia ao reinado. Então aquele ministro falou, enquanto eu for o ministro aqui estiver na frente do reinado, você vai ter que pagar o preço completo. E aí aquele homem ficou desesperado, porque ele não tinha condições. Ele tentou arranjar outros trabalhos, mas mesmo assim ele não conseguia. E ele não estava conseguindo, e aquele ministro chegou para ele e falou, olha, você agora então, por cada R$100 que você não conseguir pagar deste aluguel, você vai receber uma chicotada. E ali aquele homem não conseguia pagar aquele aluguel completo. Ele estava sofrido. E todo mês ele recebia uma chicotada, 2 chicotadas, 3, e assim, até que no final, muitos anos depois, aquele rei volta. E aquele rei ficou muito irado com o seu ministro, puniu o ministro. Ele puniu o ministro e chegou para aquele amigo e falou assim, olha, eu estou muito sentido do que aconteceu com você, afinal você é meu amigo, e aquele ministro já puni aquele ministro, mas você, meu amigo, sofreu, eu não sei o que eu posso fazer para te ajudar, para te recompensar, porque você sofreu chibatadas, né, foi açoitado, e, enfim, eu estou muito sentido. Enfim, eu chamei aqui um servo meu e decidi dar para você, por cada chibatada que você recebeu, cada chicotada, você vai receber uma moeda de ouro, tá? E você fica com as minhas desculpas, você continua lá pagando o preço menor e volta para tua casa com cada moeda de ouro, com tantas moedas de ouro e quantas chicotadas você recebeu. Então, para cada chicotada, você vai receber uma moeda de ouro. Então, aquele homem chegou na sua casa com a mala cheia de moedas de ouro. Cheia de moedas de ouro. E ele chegou chorando na sua casa. E ali, a sua esposa perguntou, fulano, como é que pode? Você está com uma maleta cheia de moedas de ouro? E porque recebeu mais de 100 chicotadas, cheia de moedas de ouro, e você está chorando? E aquele amigo, aquele homem chega para sua mulher e diz, eu estou chorando porque agora nenhuma chicotada mais me aflige, nenhuma chicotada mais eu sinto dor. E se eu soubesse que cada chicotada valeria uma moeda de ouro, eu tinha pedido o dobro. E aí, meus irmãos, a lição que fica para nós é que muitas vezes as dificuldades que vêm na vida do irmão, na vida da irmã, nas nossas vidas, são dificuldades, mas a gente não está entendendo o que o Eterno está vendo. O Eterno vê o quadro completo. E às vezes o seu sofrimento, a sua luta, a sua batalha, é porque o Eterno está preparando muitas recompensas para ti, no Olam Rabá, no mundo vindouro, na minha vida, na tua vida, na vida de todos nós. Amém? São sofrimentos
que passamos aqui, mas o Eterno, ele vê o quadro completo. E lá, no momento certo, ele vai abençoar e vai dar a recompensa. Amém? Lá no mundo vindouro, na vida eterna. Então, queridos, guarde essa mensagem e que nós continuemos, né, nos humilhando nesse período de Shovavim perante o Eterno, cumprindo os mitzvot, cumprindo os mandamentos, fazendo a vontade do Pai, e que o Eterno continue falando ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.